todos, bem-vindo ao nosso canal Real 370, o canal da consciência. Então hoje vamos falar de algo muito importante, de um tema muito discutido e que poucas as pessoas aprofundam nesse tema, porque muitos têm medo de descobrir a realidade. Porém, tudo que nós falamos aqui pode ser experimentável, pode ser trago à memória, à recordação, através de tudo aquilo que a psicologia explica, tudo aquilo que todos os mestres disseram para nós, que é voltar na máquina do tempo. E o tema de hoje será a morte. Então, o que seria morte? Então, para compreendermos essas palavras, faz-se necessário percebermos que tudo que significa morte significa transformação. De certa forma, na realidade, não existe a morte. Existe apenas transformações no decorrer de nossas existências. Somos fenômenos que aparecemos e desaparecemos de acordo com aquilo que foi mandado pelo Criador. Cabe a nós, então, conhecermos todos esses detalhes e pormenores para que nós possamos sair do engano que é o colocado hoje nas mídias, nas instituições religiosas, nas universidades, e as pessoas não experimentam aquilo que é real, que vem através do autoconhecimento e a busca pela Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sem o conhecimento da Trindade, jamais poderemos adentrar os mistérios do mundo espiritual, que está, diga-se de passagem, ao alcance de todos. E muitos não chegam até ele porque tem medo, não tem a coragem, o valor e a fé necessária para enfrentar as suas fraquezas psicológicas, que é denominada ego. Então tudo isso tem que ser destruído para que nós possamos compreender realmente o que significa a morte e o que acontece conosco depois de perdermos esse corpo físico, que é apenas uma roupa de acordo com os nossos ciclos existenciais. Então existem 3 tipos de mortes. Haja visto, já foi dito pelo grande sábio Samael, que tem aí a morte psicológica ou a morte mística, a morte física, que é a perda desse corpo físico, e a morte segunda, que é comparada e faz um paralelo muito grande com a morte mística. A única diferença que a morte psicológica é aquela morte que nós devemos estar praticando todos os dias. É um dos grandes segredos que não são revelados, ou são revelados e as pessoas não prestam atenção, que a morte mística é a eliminação do ego, da preguiça, da mentira, da fraqueza, da vaidade, da presunção e tudo isso que não presta dentro de nós. Então, quando nós dizemos morrer psicologicamente, significa que nós iremos acabar com todos os homicídios, infanticídios, todos os ilhos que nós carregamos dentro. E claro que onde tira algo, esse algo será ocupado. Se acabamos com a ira, aí nasce em nós a paciência. Então essa morte, nós temos que cuidar dela o dia todo. Isso é a mesma coisa que o Cristo diz, o negar a si mesmo. Se esse negar a si mesmo não é isso, então não sabemos mais nada do que é a realidade, do que nós estamos de fato fazendo aqui, que é adquirir a consciência, a liberdade e a salvação. Não temos consciência,
porque se tivéssemos consciência, aceitaríamos tudo aquilo que o Cristo diz no Sermão da Montanha, tudo aquilo que o Cristo deixou para que nós possamos seguir o seu caminho. Então tudo isso nós temos que estar buscando através do autoconhecimento. E não é fácil buscar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a grande batalha que tem na Bíblia. É a grande batalha de Davi contra Golias. É justamente guerrear conosco mesmos. Esta é a grande guerra. É aquilo que tem lá no latim: se queremos a paz, deveremos preparar-nos para a guerra. E essa preparação é estritamente psicológica. Se nós não morremos, como nós iremos nascer em espírito? O nascer de novo só vai existir se nós morremos naquilo que não presta. Não existe nascimento sem morte. Então, portanto, estejamos nos preparando todos os dias para essa morte, essa delinquência que faz com que as pessoas fiquem hipnotizadas e cheias de fantasias contra o que existe do outro lado. Que as pessoas possam então acabar com seus sonhos. Iremos voltar até a quantidade necessária de ciclos pertencente a nós. E claro que abre-se 3 caminhos para que, quando chega a morte física, quando é desligado o nosso cordão de prata que liga o nosso corpo físico vital ao corpo astral e mental. Então, quando isso é separado pelo anjo da morte, é que nós perdemos de fato o corpo físico. É isso que muita gente chama de desencarnação. Então, desencarnar significa perder o corpo físico, diferente do que aconteceu com Cristo ou com os Cristos, e simplesmente eles ressuscitaram. Ninguém ressuscita se não cria um corpo para si. Então nós jamais seremos ressurretos se nós não construirmos o corpo da ressurreição. E esse corpo só será construído com os 3 fatores de revolução da consciência. Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz dia após dia e siga-me. Está lá em Lucas 9, 23. Então todos esses detalhes nós iremos ir descobrindo aos poucos, lentamente, e não precisamos ter pressa. Precisamos então começar a fazer uma reflexão objetiva, direta, de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós tenhamos vivido, e ir começando a jogar fora a tudo o que não presta. E claro que se nós não nos cuidemos da morte mística, a morte física é certa, a morte segunda também será certa. A morte segunda é justamente eliminar tudo isso que nós não fizemos aqui com o corpo físico. Ele será, todos esses maldades serão desintegradas nas infradimensões da natureza. Então temos que tomar consciência que a passagem aqui pode demorar ou não, mais dia menos dias todos seremos levados aí, se não fizermos esse trabalho da morte mística, engolidos pela natureza, e com certeza nos tornaremos pó. Mas aqueles que buscam o autoconhecimento, frequentam o amor maior, eles conseguirão trasladar-se com seu corpo para outras dimensões, como fez Elias, como fez Furri, o Cristo e todos os grandes sábios do mundo tridimensional. Então, amados irmãos, fica o convite a participar do movimento da consciência.
os 3 fatores de revolução da consciência, para que nós possamos sair do lugar que nós estamos e principalmente deixarmos de ser escravo da mente ou de qualquer coisa que chegue até nós. O objetivo é sermos donos de todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Esse é o autoconhecimento verdadeiro. A partir do momento que nós tomamos conta de nós mesmos, nós conseguiremos fazer uma reflexão objetiva e buscar tudo aquilo de ruim que nós fizemos no passado remoto. Tudo isso é possível, tudo isso é prático, tudo isso é objetivo, mas para isso temos que começar. E só começamos isso através de uma prática que nós deixamos em nossos vídeos lá atrás, do relaxamento e da concentração. Então, se nós não relaxamos e não concentramos aquilo que fazemos, seremos aí levados pelo ego a cometer todos os crimes, pecados, erros e delitos inerentes à humanidade. Para sair dessa repetição, temos que dar o primeiro passo, porque ninguém irá dar espaço para nós. Portanto, amados, cuidai-vos dos seus pensamentos, sentimentos e ações, para que possamos lograr isto em nossas atividades. Muito obrigado a todos. Deixa o seu like em nosso vídeo, né? Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas entrar nessa corrente aí de bem-aventurança, de voltar para casa com consciência. Muito obrigado, força e honra.